Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos finalizar o assunto ligações químicas falando da polaridade das ligações e da ligação metálica. Bom pessoal, a ligação covalente ela pode ser classificada em ligação covalente polar ou ligação covalente apolar. A ligação covalente polar ela é realizada entre dois átomos com diferentes eletronegatividades. Então nós temos um átomo com uma maior eletronegatividade e o outro com menor eletronegatividade. Aquele que possui maior eletronegatividade, ele vai puxar os elétrons da ligação ou deslocar a densidade eletrônica ou deslocar a nuvem eletrônica para próximo dele. Sendo assim, ele vai ficar com uma carga parcialmente negativa, tudo bem? Já o outro átomo que tem uma menor eletronegatividade, os elétrons vão estar mais afastados dele, vão estar mais para lá. Então ele vai ficar com uma carga parcialmente positiva. Eu vou explicar melhor esse termo parcialmente positivo, parcialmente negativo. O que acontece? Quando nós falamos de ligação iônica, a diferença de eletronegatividade entre os envolvidos era tão grande que nós podíamos considerar que um dos envolvidos ganhou elétrons, tudo bem? Ficando com uma carga negativa e uma carga real negativa, e o outro envolvido perdeu elétrons, ficando com uma carga real positiva. A gente podia considerar que um de fato ficava negativo e o outro positivo, porque a diferença de eletronegatividade era tão grande que nós podíamos considerar isso. Podíamos considerar que um perdeu e o outro ganhou, tudo bem? Então foram formadas, no caso da ligação iônica, cargas reais, cargas pronunciadas, cargas intensas, positivo e negativo. No caso da ligação covalente, a diferença de eletronegatividade não é tão grande. Então, nós não podemos considerar isso, que um perdeu e o outro ganhou. O que nós podemos considerar é que os elétrons da ligação estão mais próximos de um do que do outro. Então, como os elétrons da ligação estão mais próximos daquele átomo que tem maior eletronegatividade, esse átomo vai ficar com uma carga parcialmente negativa, enquanto o outro fica com uma carga parcialmente positiva, ou seja, uma carga menos pronunciada, menos intensa, por isso carga parcial. Combinado? Bom, pessoal, então eu coloquei aqui dois exemplos. HCl. A eletronegatividade do cloro é 3 e a eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. Então existe diferença de eletronegatividade. Nós podemos classificar essa ligação como ligação covalente polar. Polar porque vão existir polos. Polo positivo e polo negativo. Bom, pessoal, como o cloro tem uma eletronegatividade maior, esses elétrons aqui, ó, esses dois que estão compartilhados, lembrando que um tracinho significa que existem dois elétrons compartilhados. O que está acontecendo aqui? Esses dois elétrons estão mais próximos do cloro. Porque o cloro é mais eletronegativo, porque o cloro puxou os elétrons para próximo dele. Então, nesse caso, pessoal, o cloro ele fica com uma carga parcial, representada por essa letra grega delta, carga parcial negativa, porque os elétrons estão mais próximos dele. Já o hidrogênio fica com uma carga parcial positiva, então é polar porque existem polos. No caso da água, a eletronegatividade dos hidrogênios é 2,1 e do oxigênio é 3,5. Aí nós vamos analisar cada ligação. Como o oxigênio é mais eletronegativo, então o que vai acontecer, pessoal? Essa ligação aqui
Na verdade, são dois elétrons que estão sendo compartilhados. E aqui também, dois elétrons compartilhados. Ó. Cada tracinho representa dois elétrons. 1, 2, 1, 2. O que acontece? Por ele ter maior eletronegatividade, os elétrons da ligação estão mais próximos dele. Ele está puxando essa densidade eletrônica para próximo dele. Então, pessoal, o que acontece com ele? Como existem duas ligações, como ele está atraindo, né, dois elétrons, um daqui e outro daqui, que antes pertenciam, no caso, esse antes pertencia ao hidrogênio e esse antes pertencia a esse hidrogênio. Esses dois estão mais próximos do oxigênio, por isso ele apresenta uma carga parcial, só que 2 menos. Tudo bem? 2 menos porque é como se ele tivesse ganhado esses dois elétrons, ou seja, esses dois elétrons estão mais próximos dele. Ao mesmo tempo, esses elétrons se afastaram dos hidrogênios, então os hidrogênios eles adquirem uma carga parcial positiva e uma carga parcial positiva, já que os elétrons se afastaram. Tudo bem? Bom, pessoal, a ligação covalente apolar, o próprio nome já diz. Isso daqui, esse A, é um prefixo que indica negação. Então, apolar não tem polos. Então, o que acontece com uma ligação covalente apolar? Os dois átomos envolvidos nessa ligação, eles apresentam a mesma eletronegatividade, o mesmo valor, tudo bem? Então, o que vai acontecer? Se eles apresentam o mesmo valor, não existe um que vai puxar mais que o outro. Na verdade, os elétrons dessa ligação, eles estão distribuídos igualmente entre os dois átomos. Tudo bem? Então, por exemplo, aqui a gente tem gás cloro, Cl, Cl. Aqui existe uma ligação, como isso daqui é um tracinho, na verdade, nós podemos encarar como dois elétrons. Como a eletronegatividade dos dois é a mesma, significa que esses elétrons estão sendo compartilhados perfeitamente. Então, né, eles estão na mesma distância um do outro, não estão nem mais próximos desse cloro, nem mais próximos do outro. Então, isso é uma ligação covalente polar. Dessa forma, não existem polos. Não existe um polo positivo e outro negativo. Combinado? Bom, aqui eu coloquei para vocês uma observação em relação ao seguinte, pessoal. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os átomos, mais intensos serão os polos. Ou seja, mais polar será a ligação. Então, olha esse caso aqui, HCl, o hidrogênio 2,1, cloro 3. Qual é a diferença de eletronegatividade? Você vai pegar 3 menos 2,1. Isso vai dar 0,9. Aqui no caso do HBr, o hidrogênio tem eletronegatividade 2,1 e o bromo 2,8. A diferença de eletronegatividade será 2,8 menos 2,1, que dá 0,7. Pessoal, no caso do HCl, a diferença de eletronegatividade é maior, tudo bem? Então significa o seguinte, que o cloro atrai mais os elétrons da ligação, por exemplo, do que o bromo atrai os elétrons da ligação. Então aqui existe um polo negativo, negativo, positivo e positivo. Só que esses polos aqui, pessoal, são polos mais pronunciados. Esses polos daqui são polos mais fortes, porque a diferença de eletronegatividade entre os dois é uma diferença maior, tudo bem? Então esse polo negativo acaba sendo maior, mais forte, mais pronunciado que este, e esse polo positivo também, mais
esse. Então, nesse caso, pessoal, essa ligação ela é mais polar. As duas são ligações covalentes polares, porém essa daqui é mais polar do que essa por apresentar uma diferença de eletronegatividade maior. Tudo bem? Bom, pessoal, a diferença de eletronegatividade em uma ligação, ela também pode definir se a ligação é covalente apolar, se a ligação é covalente polar e se a ligação é iônica. Então, por exemplo, aqui no caso do H2, HH, esse hidrogênio tem eletronegatividade 2,1 e esse 2,1. Qual seria a diferença de eletronegatividade? 2,1 menos 2,1, ou seja, zero. Não existe diferença de eletronegatividade entre eles. Então não existem polos. Essa ligação só pode ser uma ligação covalente apolar, sem polos. Então toda vez que a diferença de eletronegatividade for zero, nós teremos uma ligação covalente apolar. Quando a diferença de eletronegatividade for maior que zero e menor que 1,7, a ligação é classificada como ligação covalente polar, como é o exemplo aqui da água. O oxigênio, 3,5, os hidrogênios, 2,1. Qual seria a diferença de eletronegatividade nessa ligação? 3,5 menos 2,1, que dá 1,4. Existe uma diferença de eletronegatividade. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, então existe. Mas essa diferença de eletronegatividade não é tão grande. Ela é maior que zero e menor que 1,7. Existe, mas é menor do que 1,7 e maior do que zero. Então não é uma diferença tão grande. Por isso essa ligação é considerada uma ligação covalente polar. Existem polos, né? Como nós já falamos aqui. Polo parcialmente negativo, 2 menos, e polo parcialmente positivo, 2 polos parcialmente positivos. Tudo bem? Então, quando a diferença de eletronegatividade existe, mas não é tão grande, ou seja, é menor que 1,7, a ligação é covalente polar. E no caso, pessoal, da diferença de eletronegatividade ser muito grande, ser maior ou igual a 1,7, seria o que eu comentei no início. Uma diferença grande significa que um deles é tão mais eletronegativo que o outro, tudo bem? Que ele ganha os elétrons da ligação e o outro perde. E nesse caso nós temos então uma ligação iônica, onde existem cargas reais, enquanto aqui existem cargas parciais. Então nesse caso aqui, pessoal, no NaCl a eletronegatividade do sódio é 0,9 e do cloro é 3. Qual seria então a diferença de eletronegatividade? 3 menos 0,9. Isso daqui dá 2,1. 2,1 é maior do que 1,7. Então, nesse caso, a diferença é tão grande que nós podemos considerar que um dos envolvidos ganhou e o outro perdeu. Então, que existem cargas reais. Então, com essas diferenças de eletronegatividade, eu posso classificar a ligação como ligação covalente apolar, ou ligação iônica. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, nós vamos finalizar a aula então falando da ligação metálica. O que acontece? No estado sólido, os átomos dos metais, eles se agrupam de uma forma geometricamente ordenada, dando origem aos retículos cristalinos. Essas estruturas vão se repetindo milhões e milhões de vezes, originando um amontoado de cristais. Mas qual seria a principal característica da ligação metálica dos metais em geral? Os metais,
eles conduzem com muita facilidade a corrente elétrica. E a consideração de que a corrente elétrica é a mesma coisa que um fluxo de elétrons deu origem à teoria da nuvem eletrônica ou teoria do mar de elétrons. E essa teoria é muito importante porque ela explica a ligação metálica. O que essa teoria diz? Ela diz que os átomos do metal eles vão soltando elétrons que vão percorrendo livremente a estrutura do metal, ou então percorrendo livremente o reticulado metálico. Esses elétrons, então, livres, eles acabam formando uma nuvem eletrônica ou um mar de elétrons. E é justamente essa nuvem eletrônica ou esse mar de elétrons que mantém os átomos da estrutura unidos. Essa é a ligação metálica. Pessoal, o fato de os elétrons eles estarem livres na estrutura é o que justifica a condução de corrente elétrica dos metais. Lembra? Nós já falamos sobre isso. Quando eu tenho cargas livres, cargas com liberdade de movimento em uma estrutura, essas cargas fecham o circuito elétrico e permitem a passagem da corrente elétrica. Tudo bem? Bom, propriedades dos metais. Brilho metálico, isso nós podemos observar em joias, né? As joias elas são feitas de metais, de ligas metálicas, e nós observamos esse brilho característico. Boa condutividade de eletricidade e de calor. Isso nós observamos também no próprio dia a dia. Nós sabemos que as fiações elas são feitas de metal, de cobre, né? Os fios são feitos de cobre na sua maioria, justamente porque tem uma boa condutividade de eletricidade, por ser um metal, e também eles são bons condutores de calor. Isso nós podemos observar, né, em panelas. Quando a panela, o cabo dela não tem a borracha, que é um isolante, quando não tem essa borracha, nós pegamos nesse cabo sem uma proteção, nós podemos queimar a mão, justamente porque o calor ele vai ser conduzido na panela inteira e também no cabo, bem até o cabo. Altos pontos de fusão faz sentido porque a estrutura dos metais ela é uma estrutura, é um reticulado cristalino metálico, mas é um retículo. Então é uma estrutura bem coesa, uma estrutura estável. Para você poder separar os átomos dos metais, né, e romper com essa estrutura estável, destruir essa estrutura para poder levar de sólido para líquido, você precisa fornecer bastante energia, ou seja, bastante energia na forma de calor. Então, altos pontos de fusão faz sentido. Resistência à tração, ou seja, resistência às forças que tendem a alongar uma barra metálica. Não é tão fácil, então, alongar uma barra metálica, porque existe essa resistência à tração. Maleabilidade, a propriedade de transformar os metais em lâminas. Nós podemos lembrar disso no experimento de Rutherford, em que ele pega uma lâmina de ouro, então, maleabilidade. E ductilidade, que é a propriedade de transformar os metais em fios, como é o caso do cobre, que nós transformamos em fios de cobre para as fiações em geral. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, eu separei aqui 2 exercícios para vocês poderem praticar um pouquinho comigo. A atividade 1 é sobre ligação iônica, que está na página 79 da apostila. O enunciado diz o seguinte: qual a fórmula provável para o composto iônico formado pelos elementos lítio e cloro? Então, lítio e cloro. Pessoal, o lítio se encontra no grupo 1, ou família 1A, e ele perde um elétron, porque quando ele perde um elétron, ele se estabiliza. Já o cloro está
no grupo 17 ou família 7A e quando ganha um elétron se estabiliza. Então, pessoal, como as cargas aqui têm valores numéricos iguais, 1 e 1, basta juntar então os símbolos Li, Cl. Lembrando que o positivo, o cátion, sempre fica à frente. Na letra B, magnésio e flúor. Magnésio se encontra no grupo 2 ou família 2A e perde 2 elétrons, porque quando perde 2 elétrons se estabiliza. Já o flúor está na mesma família do cloro, então também ganha um elétron. Aqui nesse caso, pessoal, nós vamos cruzar as cargas para encontrar a fórmula iônica. Mg1, que nós não representamos, F2. E a letra C, potássio e nitrogênio, K e N. Bom, pessoal, o potássio está na mesma família que o lítio, então também apresenta a carga mais 1 ou mais. E o nitrogênio se encontra no grupo 15, ou família 5A, ou seja, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Quando ele ganha 3 elétrons, ele se estabiliza. Então, 3 menos para indicar que ele ganha 3. Nesse caso aqui, nós vamos cruzar a carga. Então, K3N. Lembrando que o 1 também não vai ser representado aqui. Bom, pessoal, a atividade 2 já fala sobre ligação covalente, está na página 80 da apostila. O enunciado é o seguinte: faça a fórmula estrutural das seguintes moléculas, NH3 amônia, letra A. Bom, pessoal, nós vamos colocar no centro da fórmula aquele que estiver em menor quantidade, no caso é o nitrogênio, e os hidrogênios, como a regrinha diz, eles na maioria das vezes ficam nas extremidades, né? Bom, o hidrogênio só tem um elétron na camada de valência e o nitrogênio tem 5. Então nós vamos representar, né, com essas bolinhas simbolizando, representando então os elétrons. Bom, pessoal, aqui ó, vamos realizar uma ligação covalente, outra ligação covalente, outra ligação covalente. Os hidrogênios irão se estabilizar com os 2 elétrons, configuração eletrônica então do hélio, e o nitrogênio irá se estabilizar com 8. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando então que ele quer a fórmula estrutural, mas para nós encontrarmos a fórmula estrutural, o melhor é encontrar primeiro a fórmula eletrônica, a fórmula de Lewis. Bom, então a fórmula estrutural basta substituir cada uma das ligações por tracinhos. Lembrando que a amônia ela tem essa representação aqui, para vocês já começarem a se familiarizar, tudo bem? Beleza, pessoal? Bom, HBr. O hidrogênio tem um elétron na camada de valência e o bromo tem 7 elétrons na camada de valência. Portanto, basta realizar uma ligação covalente e o hidrogênio se estabiliza com 2 e o bromo se estabiliza com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois, para encontrar a fórmula estrutural, basta substituir a ligação por um traço. Tudo bem? E os elétrons que sobram, no caso, um par, 2 pares, 3 pares, nós colocamos tracinhos também para representar. E o último exemplo, letra C, vamos lá. O carbono vai ficar no meio, por estar em menor quantidade,
e o enxofre, um em cada lado, 2 enxofres, né? Na parte mais externa. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência, o enxofre tem 6. Só olhar na tabela em qual família, em qual grupo o elemento está localizado. Bom, ao realizar uma ligação aqui, pessoal, o carbono não estabiliza nem o enxofre. O enxofre fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas se nós realizarmos mais uma, o enxofre fica com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se estabilizou. O carbono ainda não. O carbono está com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas se nós realizarmos mais 2 ligações aqui desse lado, esse enxofre se estabiliza igual o outro e o carbono também, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para transformar isso daqui, para encontrar a fórmula estrutural, basta substituir as ligações por traços. E também, pessoal, os elétrons que estão sobrando, os pares, nós representamos. 2 pares aqui, 2 pares aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima.